Salve, salve a todos os alunos e alunas do ensino fundamental. Bom dia, como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Oficina de Ciências, tá? Hoje, na nossa disciplina, nessa segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre a economia circular, tá bom? Quero participação nesse chat, hein, galera? Atenção, ó, essa aula está sendo transmitida ao vivo, tá? Pela rede, tá? Pelo também YouTube, tá? Quem é os alunos matriculados na escola, tá? Que tem o kit, você pode participar do nosso chat, eu estou aqui acompanhando, tá? O chat direitinho, assim como pelo YouTube também, beleza? Então, bora lá, galera, tá na tela para vocês, tá? Conteúdo da aula de oficinas de hoje é economia circular. Essa aula ela tem esse intuito da gente conversar um pouco sobre a prática, né? O dia a dia que nós vivenciamos, tá? O que a gente faz com o nosso resíduo sólido, por exemplo, tá? Na aula da semana passada, a gente conceituou para vocês essa ideia do que é um resíduo sólido, né? É todo esse material, esse produto que aparentemente não tem valor para a gente, tá? Mas aquela coisa, né? O que é valor, né? Valor é diferente de preço, tá? O que eu acho que não tem valor, certo? Uma outra pessoa pode dar muito valor, muita importância, tá? Ou algo que para tu é muito importante, para mim, eu vou olhar para aquilo dali e vou falar, certo? Então, essa é a grande ideia, tá? Então, às vezes, um produto que não tem significado nenhum pode dar para alguém uma outra perspectiva. Quem sabe, uma perspectiva financeira, tá? Mudar a realidade, certo? Encontrar um novo trabalho, uma nova profissão, um novo talento, seja na arte, certo? Ou mesmo no empreendimento, tá? É uma aula interessante para a gente refletir. Vamos nós. Então, tá aqui, ó, objetivos da nossa aula de hoje, conceituar a sustentabilidade e compreender a importância da preservação da biodiversidade, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa relembrar, tá? A gente até pontuou isso em outras aulas, tá? O que são os nossos recursos naturais, tá? Os recursos naturais são os recursos que o ser humano utiliza para gerar produtos ou serviços de suma importância para a subsistência, para a vida, certo? São fontes de recursos naturais, a água, a luz, o vento, o petróleo, tá? Então, cada um desses fontes são recursos que a gente usufrui. Alguns desses recursos são considerados renováveis. Por quê? Porque eles conseguem ter um ciclo muito rápido, tá? Então, por exemplo, eu faço uma plantação de cana, tá? Cana de açúcar, e aí eu colho ela e gero, por exemplo, etanol, tá? Eu gero vários produtos dessa cana. Eu posso gerar o açúcar, posso gerar rapadura, cachaça, tá? E o etanol que a gente bota no veículo, tá? Então, esse etanol, ele gasta, ele vai embora, tá? Eu queimo aquele combustível num carro, numa moto. E aí, agora, acabou a planta? Não, é fácil, a gente planta de novo, cana cresce rápido, certo? E logo a gente consegue usar aquele produto novamente, certo? Então, por fato de eu conseguir renovar rapidamente aquele produto, ele é considerável renovável, tá? Então, essas fontes de energia podem ser renováveis ou não, tá? Então, elas são renováveis. Opa, canetinha não. Então, elas são renováveis quando eu consigo renovar, ciclar ela rapidamente, tá? Agora, eu estou utilizando, em vez de abastecer o meu carro com o etanol, eu vou abastecer o meu carro com gasolina, tá? E aí, ou um diesel, tá? E aí, qual a fonte, qual a origem da gasolina e do diesel? Do petróleo, professor, tá? Agora, o petróleo não dá para renovar tão fácil. Por que é o petróleo? O petróleo é um óleo preto que fica no subsolo e ele é resultado, tá? De quê? De processos químicos, tá? De animais, de plantas, ou seja, de seres vivos que viveram no passado, que ficaram pressurizados,
tá? Foram soterrados, pressurizados, alta pressão, alta temperatura e milhares de anos para gerar e formar essa coisa que a gente conhece hoje como petróleo. O petróleo, ele é uma das fontes que a gente considera como de produtos não renováveis. Se acabar, acabou, tá? E aí, só que claro, tá? Não é só gasolina que a gente utiliza do petróleo. A gente utiliza o gás, tá? O gás da cozinha. A gente utiliza gasolina, diesel. A gente utiliza plásticos, né? E tem vários tipos de plástico. Tem o PET, que é aquele que a gente coloca refrigerante, água, né? Garrafinhas PETs. Tem o PVC, que são os canos da nossa casa. Tem o TNT, que é para fazer aquela máscara de cirúrgica, sabe? É TNT, tecido não tecido. Tem o poliéster, que é das roupas, especialmente das camisas, tá? Tem o que mais? Tem tintas de parede, utilizam materiais de plástico também. Então, tudo que a gente está utilizando tem alguma forma um plástico e aí a gente fica como, tá? A gente gasta muito petróleo, tá? Então a gente precisa fazer o quê? Encontrar alternativas, tá? E aí, professor? O não renovável, quando acabar, acabou, tá? Uma das soluções que a gente tem para poder fazer é reutilizar, por exemplo, esse plástico, tá? Nem todo plástico pode ser reciclável, tá? Mas eu posso reciclar alguns, como é o caso do PET, tá? Então, o PET é aquela que a gente bota água, refrigerante, tá? Esse material é um tipo de plástico que consegue ir para a fábrica, passar por processos físicos e químicos. Como assim físicos e químicos, professor? Físicos eu vou triturar, eu vou esquentar, eu vou derreter e vou gerar outro plástico, tá? E químicos eu posso fazer, vou dissolver aquele produto e gerar um outro tipo de plástico, tá? Então, tanto posso fazer uma reciclagem física como uma reciclagem química e gerar um novo produto, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês algumas fontes de recursos, tá? Pertinentes e importantes para a gente, tá? São aí, ó, pretinho, esse óleo preto aqui, ó, petróleo, tá? Então, aqui nós temos o petróleo, nós temos o carvão mineral, tá? Na imagem 1, nós temos o petróleo. Na imagem 2, nós temos o carvão mineral. O carvão mineral, gente, já foi muito usado, ainda é muito usado, como fonte de energia elétrica, tá? Principalmente na primeira revolução industrial, tá? As primeiras máquinas, né? As máquinas a vapor, tá? Das grandes indústrias e dos veículos, tá? De trilhos, tá? Como os trens e tal, antigamente eles usavam muito o carvão mineral. O carvão mineral ele é diferente do carvão que a gente faz do churrasco, tá? Que em geral esse carvão ele vem justamente de formas vegetais, é um carvão vegetal, tá? Então eu pego uma plantinha e eu carbonizo ela, tá? Queimo ela, então vira um carvão e eu posso utilizar. Tem técnicas específicas para gerar aquele carvão. Tá? Já o carvão mineral, não, eu tiro ele das rochas com aquela propriedade, com aquela característica carbonizada. Basicamente, gente, é o elemento químico carbono, tá? Que pode ser queimado e, bom, só que ele, quando ele queima, ele vai virar cinzas e a gente perde a sua utilização, tá bom? Já no outro lado, nós temos aqui a biodiversidade, mostrando aqui água, tá? Luz, vento, certo? Vegetação, certo? A gente consegue renovar. A vegetação é um caso à parte, tá? A gente vai ter plantas e plantas, tem planta que cresce rápido, que se desenvolve muito bem, tá? Tem planta que demora muito tempo para conseguir se desenvolver e ser útil para o ser humano, tá? Parte disso, tá? A gente vai chamar até, inclusive, algumas plantas, né? Como, por exemplo, as chamadas madeiras de lei. Que madeira é essa, professor? São madeiras, né? São plantas, tá? Que geram madeira, troncos robustos, grandes, de grande valor e importância, só que são proibidas da utilização econômica, pelo menos eu derrubar uma árvore por esse motivo. Tá? A árvore morreu, caiu sozinha, ok, a gente pode utilizar. Mas eu derrubar para isso é proibido.
Justamente por conta do seu grande valor. Muito resistente, muito sólida, boa para construção civil, boa, cupim não come, não vai se alimentar dela. Então ela tem o que? Valor agregado. Só que para ela se desenvolver, ela demora muito tempo e a gente acaba perdendo boa parte da nossa biodiversidade, tá? Então elas são meio que proibidas a sua comercialização, pelo menos o uso é restrito, tá? Bom, o que é importante a gente entender nesse processo, tá? Esses recursos, eles estão disponíveis na natureza, tá? Seja o petróleo, o carvão mineral, o vento, a água, mas como é que eu utilizo ele na prática, tá? No dia a dia, o que a gente precisa? A gente precisa transformar. Se eu pegar e encontrar o petróleo em casa, né? Vamos supor, né, que alguém vai lá, né, que nem nos filmes, desenhos animados que o pessoal faz, né? Cava um buraquinho e achei petróleo. Não é tão simples, tá? Petróleo é muito profundo, tá? Então não dá para cavar com a pazinha e encontrar petróleo, tá bom? Mas vamos supor que eu encontre petróleo na minha casa. E agora, o que eu faço com esse negócio? Tá? Sem técnica, sem saber, sem conhecimento, não faço nada, né? Olha, começa por aí, né? Antigamente, tinha muito filme, desenho animado que fazia essa retratação, né? Cavei com a pazinha e encontrei petróleo. Encontra? Não, você não vai encontrar. Tu precisa de técnica para extrair, tá? O recurso natural. Tá? Então é muito profundo. E aí, o que eu pego com esse petróleo? Tá? Como é que desse petróleo aqui saiu um plástico, saiu PVC, saiu TNT? O professor tem que ir na indústria, passar por processos industriais, químicos e físicos para transformar essa matéria, tá, bruta, em um produto utilizável. Então a gente entra na linha de produção, tá? A gente chama de logística tradicional, tá? Então, essa logística, ela retrata, basicamente, o fluxo pelo qual um produto chega ao consumidor, tá? Porque você que está assistindo essa aula, somos o quê? Somos consumidores, né? A gente quer um produto pronto e acabado. Eu quero um cano para colocar na minha casa. Eu quero uma mesa de plástico para poder sentar, estudar e escrever, certo? Eu quero um celular que tenha uma cobertura de plástico para cobrir a bateria do celular, certo? Então, eu quero aquele produto já pronto. Eu não quero o petróleo para eu fazer o plástico sozinho com minhas próprias mãos. Eu não vou saber, eu não tenho técnica. Eu não vou ter essa competência, tá? Então, competência é isso, é ter conhecimento, habilidades, atitudes para executar uma tarefa. Então, a gente tem esse caminho lógico, tá? Porque, afinal de contas, várias empresas vão ter que passar por esse processo. Então, a gente entra aqui, ó, a matéria-prima. Normalmente, ela é extraída por fornecedores ou empresas extratoras, tá? Elas fazem a extração do recurso natural, certo? Elas vêm brutas, prontas, do jeito que elas são vêm da natureza. Só que daí, para a gente utilizar, a gente precisa de transformação. Normalmente, as transformações ocorrem na indústria, tá? Então, a indústria ela executa essa transformação. Transformação de quê, professor? Transformação de bens, tá? Ou seja, de produtos que a gente consegue pegar, que são palpáveis, tá? E não é de serviços, tá? Que são ações ou execuções de tarefas, tá? Então, normalmente a gente transforma, peguei o petróleo e separei esse petróleo em qualidades diferentes, né? Em gás, em óleo, em diesel, tá? Desse óleo a gente consegue gerar os tipos de plástico, tá? Então, essas técnicas de separar, de transformar um produto em um produto utilizável é o que a indústria vai fazer. Beleza? Em geral, a indústria ela trabalha em larga escala. Ela sempre acaba gerando o mesmo tipo de produto, tá? E quando a gente diz o mesmo tipo de produto, pode ser que seja 100 produtos, tá? Mas ela é bem específica, tá? Então, ela sempre vai gerar aqueles produtos naquela sequência e produz em larga escala, tá? A indústria, meus queridos, pode ser um artesão,
tá? Pode ser uma fábrica de veículos, mas pode ser um artesão, pequeno artesão, aquele que vai pegar as folhinhas lá da carnaúba ou de uma outra palmeira e vai fazer um artesanato com essas folhas, tá? Mas ele vai conseguir gerar aquele produto em sequência, tá? Sempre vai gerar várias artes, por mais que sejam peças únicas, mas utilizando aquele modelo, aquele fruto no qual ela coletou. Pensa lá nas quebradeiras de coco babaçu, que a gente tem tanto aqui no nosso Piauí, tá? Fazem trabalhos braçais, duros e tal, para transformar, para quebrar, para abrir aquele coco e a gente fazer as várias utilizações do coco babaçu, tirar cera, líquidos e até mesmo criar artesanatos. Então, a ideia da indústria é transformar aquilo que é bruto em algo utilizável para o consumidor final. Tá? E aí, aquela coisa, o consumidor final, ele tanto pode ir direto na fonte, e normalmente essa fonte é a indústria, tá? Eu vou lá direto do artesão, tá? Como? E aí, na verdade, a maioria de nós vai fazer isso, a gente vai atrás mesmo do comerciante, tá? Ah, eu quero comprar uma arte que foi feita lá de cerâmica, um vaso de cerâmica lá de São Raimundo Nonato. Eu estou em São Raimundo Nonato? Não estou, professor. Tá? Então, eu vou atrás de um comerciante que venda na minha cidade, na minha localidade, eu posso comprar isso. Tá? Então, a logística aqui me mostra o caminho pelo qual esse produto que saiu lá da natureza, passou pela indústria no processo de transformação e chegou para mim como consumidor. E o que acontece com tudo isso? Por que isso é importante? Para entender, gente, que todo o processo de passagem, além de ter um deslocamento desses produtos, tá? Que vai gastar combustível, que vai gastar processos de transporte, eu também vou embalar. Tá? Então é aquela embalagem que vem dentro de outra embalagem, tá? Botar um plástico bolha, que eu vou botar materiais, certo? Que muitas vezes eu não quero. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, eu quero comprar um prato de cerâmica que veio lá, que foi feito lá em São Raimundo Nonato. Eu estou em São Raimundo Nonato? Não, o prato de cerâmica ele é frágil, ele pode quebrar. Então, quando eu for comprar do meu comerciante, ou até mesmo do fornecedor a longa distância, esse prato precisa ser embalado numa caixa, num plástico. Opa, eu não quero o plástico, eu não quero a caixa, o que eu quero? Eu quero o prato. Então, geram que para a gente subprodutos, que também são produtos, o plástico, né, para embalar, a caixa para embalar, são produtos em que a gente não, teoricamente, a gente não quer. Isso daí é o que a gente chama, por exemplo, para vocês, de material de uso de pós-uso, certo? Produtos de pós-uso, que seriam basicamente os resíduos sólidos, aquele que a gente não quer, que joga, que vai embora, certo? E aí, a grande ideia é que a gente pode utilizar aquelas caixas novamente, a gente pode utilizar aqueles plásticos que envolvem os produtos novamente, através de uma estratégia que a gente chama de logística reversa, é fazer esse caminho de volta, tá? Pegar esse resíduo sólido, então o consumidor ele não vai gerar produtos novos, ele gera o quê? Resíduo sólido. Ele pega esse resíduo sólido, que muitas vezes eu não enxergo valor, e eu posso devolver. Para onde é que eu vou devolver, professor? Pelo mesmo caminho que ele veio. Lembra lá que eu tenho um caminhão, eu tenho um trem, eu tenho um navio, para transportar o produto até o consumidor, pois esse caminhão, esse trem, esse navio vai ter que voltar. Tá? E na hora que ele vai ter que voltar, ele pode levar também esses produtos de volta. Pelo menos na teoria é assim. Tá? E na prática ela funciona mais ou menos assim, tá bom? A gente pode encontrar indústrias que fazem transformações desses resíduos sólidos, às vezes na nossa cidade, certo? Criando artesanato, reciclando os produtos. Então, às vezes eu posso fazer essa reciclagem dentro da minha própria localidade. Produto logístico, tá? O que seria um produto logístico? Seria um produto fruto dessa cadeia que a gente apresentou aqui para vocês, certo? E aí a gente tem um produto, tá? Que pode, porventura, perder o seu valor. Quando ele perde o valor, tá? Quando ele perde o valor,
é o que a gente vai chamar de produto logístico de pós-consumo, tá? Então, produto logístico que perdeu valor, a gente chama de produto logístico de pós-consumo. Porque eu já usei, certo? Por exemplo, olha o exemplo que eu tenho aqui, ó, garrafa PET, tá? É uma garrafa de plástico que dentro dela, que basicamente ela é uma embalagem, gente, tá? Dentro dela tem o líquido que eu quero. Eu não quero a garrafa PET, eu quero que é o líquido que está dentro. Por exemplo, no exemplo que está aí é a água. Mas pode ter um suco, pode ter refrigerante. Eu quero a coquinha gelada, professor, para tomar no sol quente, tá? É isso que a gente quer. Bebi, tomei, o que eu faço com essa garrafa plástica? Nada, jogo fora, jogo no mato. Certo? Errado, tá? Ela pode ser reciclada. Essa é a grande ideia. É entender e olhar que aquele plástico não serve para mim, mas para alguém serve. Serve para essa indústria não precisar usar esse recurso que não é um recurso não renovável. Serve para a dona Serafina que faz artesanato e pode gerar renda para ela. Para mim, isso é lixo, eu não ia ganhar dinheiro com isso. Mas ela pode ganhar, certo? A gente pode transformar, entender, olhar para a minha realidade, olhar para a minha comunidade e saber que tem alguém que se interessa por isso, tá? Pneus, por exemplo, pneu é muito difícil de reciclar, tá? A gente vai ter reutilizações ou ressignificações do seu uso, tá? Mas não através de processos químicos e físicos, que é o caso da garrafa PET, tá? Computadores ficam muito... a gente tem o que a gente chama de obsolescência programada, tá? O que é isso, professor? É quando um produto ele perde a sua utilização num período determinado, tá? A tecnologia ela está se transformando tão rápido que ela muda rapidamente. A gente compra um celular hoje, quando dá 2 anos, já está travando, já está ruim, tá? Então, por mais que eu comprei um celular novo hoje, quase lançamento e tal, ele já está desatualizado, tá? Então, aliás, se você comprar um produto celular novo hoje, ele vai estar desatualizado, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai começar a travar, ele não vai conseguir operacionar da forma correta e você vai precisar de um quê? De um novo. O que tu faz com o velho? Tá? Dentro do celular tem vidro da tela, tem bateria, tá? E aí a bateria é tóxica, é outro cuidado que a gente precisa entender, tá? Que alguns produtos não dão para ser reciclados, alguns produtos são tóxicos, é o caso das pilhas e baterias, tá? Controle remoto de casa, né, da TV, tem pilha, tá? Aquela pilha, gente, a gente não deve descartar em qualquer lixo. Por quê? Porque ela é tóxica. Ela pode ter cádmio, lítio, tá? Então a gente não coloca em lixo comum. A gente deve descartar no lugar correto. E qual é o melhor lugar? Em geral, tá? Olha lá, ó. Consumidor vai para o comerciante, tá? Especialmente pilha, lâmpadas, essas lâmpadas branquinhas fluorescentes, tá? Elas têm mercúrio ali dentro, tá? Também é tóxico, tá? Não posso descartar no lixo qualquer. Normalmente em grandes comerciantes, tá? Vamos supor que um grande supermercado da cidade de vocês, até um supermercado médio, tá? Eles têm na recepção umas caixinhas para receber justamente pilhas, baterias e até mesmo lâmpadas para fazer o descarte apropriado. A lógica é aquela, tá? A legislação também impõe que esses comerciantes façam isso e a lógica por trás disso é o seguinte: o caminhão não levou para trazer, ele também pode trazer de volta, tá? Então ele também pode fazer esse recolhimento e aí a indústria, os fornecedores, eles têm a responsabilidade aí de lidar com esse resíduo sólido de forma adequada, certo? Semana passada a gente conversou sobre disposição de lixo adequada e inadequada. Eu recomendo que vocês voltem um pouquinho naquelas aulas, tá? Então, produtos de pós-consumo podem ser bens descartáveis, duráveis ou semiduráveis, tá? Então, tudo que perde a utilidade. Até roupa, tá? Até roupa pode ser um produto de pós-consumo, tá? E aí, o que eu faço com a minha roupa? Para onde é que a gente vai? Eu vou descartar onde? Tá? Sim, gente, roupa leva plástico, tá? A gente não pode, a gente tem que entender que, por exemplo, roupas que levam plástico, que é o caso das camisas de poliéster, que elas não podem ser descartadas em qualquer lugar, porque elas não vão ser
biodegradadas. A gente não tem estudos que comprovam a duração do plástico na natureza, certo? Então, a gente é uma data incerta, a gente estima, tá, que o plástico na natureza pode ficar aí por mais de 400 anos. Pode ser até mais do que isso, tá? Então, como a gente não sabe, quem é que vai ficar com esse plástico? Tá? O que ele vai ser feito, né? Se um animal consumir ele, tá? Então a gente precisa encontrar o quê? Uma forma adequada ou uma reutilização para esse recurso, tá? Mostrando aqui para vocês, essa imagem mostra ó, a grande tendência que a gente tem ao descarte de produtos logísticos de pós-consumo aumenta a cada dia. E normalmente são as embalagens, tá? Primeira coisa que a gente deve tentar fazer no nosso dia a dia, tá? Aqui a grande ideia é a gente pensar de forma consciente, é consumir menos embalagens. Vou na feira com minha mãe comprar as verduras, tá? Com meu pai, leva minha própria sacola, leva logo os meus próprios potes que eu consigo reutilizar, tá? Tenta comprar menos embalagens brutas, tá? Embalagens brutas não, desculpa. Usar menos produtos embalados, tá? E mais produtos que eu saiba, por mais que seja papel, por mais que seja um produto biodegradável, tentar consumir menos essas embalagens. Vai direto logo no teu produto, tá? Pensa menos nessa embalagem, certo? Quanto menos a gente utiliza, claro, menos produtos de pós-consumo a gente tende a consumir. Quem se habilita a fazer isso em casa, conta para mim aqui no chat. Se vocês já se propuseram a separar o lixo da tua casa, sabe? Os lixos recicláveis e os lixos não recicláveis. Gente, normalmente quando a gente começa a separar, o volume de lixo em casa começa a crescer e a gente começa a se assustar. E aí, vocês já separaram o lixo em casa? E aí, hein? Já separaram o lixo em casa? Eu faço essa proposta, esse desafio para vocês. Tenta separar o que é vidro, o que é plástico, deixa lá ali para poder botar no descarte adequado, para entregar, para procurar, para conhecer na tua comunidade, na tua realidade, certo? Na tua localidade, pessoas que trabalham com artesanato que querem aquele produto, tá? Às vezes aquele vidro não precisa ser quebrado e gerar um novo vidro. Tá? Aqui no Piauí a gente tem muito hábito de tomar cajuína, tá? E muito da cajuína é feito de forma artesanal. Então, às vezes essa cajuína que tu consome, que tu acabou, aquele vidro pode ser utilizado por outra pessoa que faça cajuína. Às vezes é a tua avó que está fazendo isso, tá? Então ela precisa daquele pote para quê? Para vender também, para fazer a própria cajuína, como para vender aquele produto, tá? Então reutilizar esses caminhos é importante, tá? Quando a gente começa a separar o nosso lixo, tá, dentro de casa, a gente se assusta um pouco com o volume de lixo que a gente gera, que a gente produz, tá, especialmente dessas embalagens. No entanto, deve-se considerar que esses resíduos são incinerados ou enterrados só em processo de transformação, que muitas vezes podem ser tóxicos e perigosos. Tá? A gente tem uma lógica, tá, que é o do berço ao berço, que é o ideal, tá? É o processo de transformação do resíduo, tá, que é do resíduo sólido, em gerar um novo produto, tá? Vamos explicar aqui um pouquinho, de forma resumida, o que seria esse do berço ao berço, professor. Tá? A gente tem duas formas de pensar nos nossos produtos. Tá? O que a gente faz na prática, no ciclo de vida do produto, é o que a gente faz na nossa vida, né? É o do berço à cova. A gente nasce e a gente enterra. A gente nasce bonitinho, vai pro berço, todo felizinho, bebezinho. Tô falando da gente mesmo, ser humano, tá? E quando a gente morre, a gente vai para a cova, né? A gente vai ser enterrado. Na prática, tá? O que a gente faz com o nosso lixo é parecido. A gente tira ele da natureza, a gente transforma, gera um produto novo, bonitinho. Eita, mas tudo que é novo é bom e tal. Perdeu o valor, a gente manda ele para o mato, né? Ou para um aterro sanitário. Mas ainda assim, a gente vai enterrar aquele produto, tá? Então,
a gente está simplesmente descartando. E quando a gente faz isso, tá, do berço à cova, o que está acontecendo? Lá vão acontecer processos de transformação. Se a gente, na nossa casa, se a gente deixa de colocar o lixo no... se a gente deixa de colocar o lixo no lixeiro... Não, se a gente deixa o lixo no lixeiro por muito tempo, o que acontece? O que acontece? Fica podre, fica fedido, gera aquele líquidozinho, chorume, né? Por quê? Porque os processos químicos, biológicos estão acontecendo. Bactérias, fungos começam a decompor aquele material. Então, os processos químicos estão acontecendo aqui dentro, tá? No lixão também vai acontecer e podem gerar produtos tóxicos ou perigosos pra gente. Qual é a ideia aqui? Que a gente faça não agora o do berço à cova. A gente não leva esse resíduo sólido para o lixão, para o aterro sanitário, mas que a gente volte ele para a indústria. Por quê? Porque a gente quer transformação. Não é legalzinho gerar aquele produto novo? Então pega aquele resíduo sólido que não serve mais para nada e a gente vai ressignificar. A gente volta para a indústria para gerar produtos interessantes. E eu reforço aqui, quando a gente fala indústria, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é uma mega indústria, uma construção, uma montadora de carros. E não, é o artesão. Tá? Então, o artesão ele pode ressignificar, gerar um brinquedo. Tá? A gente tem ex-alunos aqui da casa que já fizeram, que já trabalharam com isso também. Então, às vezes, pode ser uma oportunidade de negócio para vocês também. O processamento do produto descartado possibilita a criação de um novo produto que possua qualidade igual ou superior ao original, não necessariamente para aplicação no produto original no mercado primário. Ou seja, a grande ideia é da palavra reciclagem, tá? O que é uma reciclagem? É criar o mesmo produto com a mesma qualidade. A reciclagem propriamente dita é essa, tá? Eu tenho uma garrafa PET, eu vou gerar uma nova garrafa PET, eu não vou reutilizar, eu vou gerar uma nova de igual valor, ok? Beleza? Mas eu posso criar, ressignificar aquela garrafa e aumentar o valor dela. Então era lixo, certo? Eu não gerei o mesmo valor, eu potencializei. A gente chama até isso de upcycling. Vai estar escrito nos próximos slides, tá? Up, para cima, cycle. Então, a reciclagem, tá? Que aumenta, que agrega valor, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de upcycling, tá? Mas aqui mostrando para vocês, ó, o que eu faço com minhas roupas, tá? Especialmente roupas que têm, por exemplo, poliéster e outros materiais que têm uma durabilidade muito grande, tá? Até mesmo o algodão, tá? Em geral, a gente pode dar, né, para outras pessoas, mas chega uma hora que a roupa ela chega no limite, tá? Não, aqui não dá mais para usar nem como pano de chão de casa, tá? O que eu posso fazer com esse material, tá? Então esse material ele pode ser reciclado também, mostrando aqui para vocês. Ele é triturado, desalinhado, né? Vai para a indústria têxtil, tá? Lembra lá? Eu vou voltar aqui, ó. Quem é que produziu aquela roupa? A indústria têxtil, que pegou os vários tipos de tecido, tá? Seja o próprio algodão gerando tecido de algodão, seja pegando poliéster, gerando tecido de poliéster, tá? Para gerar aquele produto, tá? Então ela tem a tecnologia para transformar. Então, se ela tem a tecnologia para transformar o tecido, ela pode pegar o algodão que estava na camisa, poliéster que estava na outra camisa e agregar, criar tecidos recicláveis, tá? Então, esse tecido reciclável aqui, ó, o exemplo que a gente tem, as linhas, tá? São tecidos reciclados que são muito utilizados na indústria automobilística, por exemplo, tá? Mas também podem ser utilizados no estofamento de carpetes, né, de casas ou estúdios, que é o nosso caso aqui, tá? A gente pode utilizar Pode utilizar, por exemplo, em carros, veículos automotivos, os carpetes de carros também, tá? Tem sido muito empregado ultimamente,
tá? A gente pode criar reciclagens mudando o significado, como eu disse para vocês. Exemplo, camisas, tá? Esse aqui é uma camiseta. Você sabia que uma garrafa PET, aquela do refrigerante, da Coca-Cola, da água, ela pode gerar uma camisa, tá? Dá para fazer isso, professor? Dá. É um exemplo de reciclagem. Não é uma reciclagem ideal, tá? Ela é considerada downcycling, down do inglês de para baixo, tá? Porque ela perde um pouquinho do valor dela, tá? Como garrafa PET, ela teria mais valor do que uma camisa de poliéster, mas a gente consegue fazer esse tipo de transformação. É ideal, é interessante para questão de conceito, tá? O que é isso? Essa camisa aqui, ó, ela tem dois materiais, tá? Ela tem, ó, dois materiais, o algodão e ela tem o poliéster. O poliéster, ele é plástico, tá? Eu posso pegar do petróleo, certo? Eu posso pegar do petróleo e gerar o poliéster, certo? E gerar uma camisa lá, a camisa da seleção brasileira, que é praticamente 100% de poliéster. Como eu posso transformar o quê? O plástico do PET, certo? E transformar esse plástico aqui, que é PET. PET, gente, é um tipo de plástico, tá? E transformar ele em poliéster, tá? Então, quimicamente dá para fazer isso e a gente transforma aquele produto, aquele plástico que iria para o lixo, que iria para o lixo comum, em um produto novo, bom, que possa ser utilizável, tá? É o ideal? Não, tá? Porque, como eu disse, essas roupas, elas... E aí, o que eu faço com elas depois? Tá? Pode ir para reciclagem? Pode, mas é bem... essa aqui é uma das indústrias meio, um pouco difíceis de acessar, tá? Mas esse plástico aqui, o poliéster, ele provavelmente não pode... o poliéster, dificilmente ele é reciclado, a não ser aqui, certo? Mas dificilmente ele é reciclável, tá? Então, o que eu faço com essa camisa depois, tá? Então, ela tem uma problemática ali por trás, tá bom? Mas é uma ideia. Às vezes, imprime uma mensagem, imprime uma fala que é interessante para quem possa, queira conhecer. Aí sim eu quero conversar com vocês, que é o do momento. Tá crescendo bastante essa ideia, e a ideia está muito ligada a empreendedorismo, tá? As possibilidades de ressignificar, tá? Transformar do lixo ao luxo, tá? É o tal do upcycling, tá? Eu transformo, eu não estou reutilizando aquele produto, eu estou reciclando, tá? Agregando valor, mais valor do que ele tinha antes, tá bom? Então, o que é o lixo, como eu disse para vocês? É o resíduo sólido, tá? Aquele produto de pós-consumo que não tem valor para mim, que provavelmente não teria valor para muita gente, tá? Um tonel aqui de óleo, de tinta, certo? Que estava impraticável o seu uso, o que a gente vai fazer? A gente vai ressignificar. Tem vários processos aqui, tá? Tem que entender que isso aqui é um tonel de metal, que está enferrujado, tá? Que eu não posso utilizar esse tonel de qualquer forma, eu tenho que processá-lo, tirar a tintura, tirar toda a ferrugem, certo? Passar por alguns processos químicos, pintar novamente para poder conseguir alguém consumir novamente. Provavelmente, pelo estado de deteriorização, a gente não vai conseguir armazenar novos produtos, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um quê? Um banco. Tá? Então muda o significado. Muito hoje o que é feito são os containers, tá? Então os containers estão muito em alta hoje no seu uso para construção civil, tá? Container é um grande bloco de metal que serve para guardar produtos, tá? E transportar esses produtos por onde
por grandes navios. Ah, comprei um produto lá da China, lá da Shine, da Shopee, né? E aí, o que eu faço com ele? Como é que ele chega na nossa casa? Ele vem através justamente de containers. Chega um dado momento que esse container perde o valor dele, certo? Ele vai se estragar, ele vai se romper, tá bom? E aí, o que hoje se faz? O que o pessoal hoje faz? Modifica toda a estrutura daquele container, tá? Para poder utilizar na construção civil. Então, hoje a gente tem muito, inclusive aqui no Piauí tem vários, tá? Lugares que são construídos dessa forma, utilizando containers velhos, tá? Então, é uma estrutura massiva, junta mais de um para poder construir casas, lojas, tá? Então, para edificar, fazer construções. Outras ideias aqui do upcycling utilizadas aí muito pra gente na construção civil, né, como artesanato, tá aí mostrando para vocês pneus, tá? O pneu em si, galera, ele é muito difícil de reciclar, tá? Justamente porque a reciclagem, ela exige da indústria esse papel de transformação, tá? De esse papel industrial de transformar, tá? Eu preciso transformar de que forma? Ou fisicamente, normalmente essa fisicamente que eu digo é mecanicamente, é triturando, aumentando a temperatura, tá? Ou quimicamente, através de processos, reações químicas, tá? O pneu, ele é difícil processar nesse nível, tá? Ele vai conseguir ser reciclado, por exemplo, mecanicamente. Eu posso triturar aquele pneu, tá? E utilizar no processo de asfaltamento para criar asfaltos. Posso utilizar na estruturação de escolas, por exemplo, sabe aquelas pistas de corrida, tá? Então, as pistas de atletismo, tá? Normalmente eles acabam utilizando justamente esses pneus velhos, né? Esses pneus que não têm utilidade para a linha automobilística, tá? Porque, gente, é o seguinte, o pneu, à medida que você vai utilizando, ele vai se desgastando, tá? E quanto mais fino, mais perigoso, tá? Então tem uma questão de segurança, tá? Então, se o teu pneu, o nosso pneu do carro, da moto, ele é cheio de ranhuras, tá? Então, quando essas ranhuras vão sendo desgastadas, tá na hora da gente trocar aquele pneu, tá? E aí esse pneu vai para onde, né? Então, uma das saídas pode ser a própria indústria, tá? Que transforma e cria, por exemplo, pistas de corrida, asfalto, tá? Como eu posso colocar aqui e criar artesanatos, é o caso aqui desses bancos, tá? Tem muita gente que utiliza como estruturas para poder fazer jarros de plantas, tem gente que cria muros utilizando vários pneus e aí coloca faz os preparos para colocar plantas, né? Então, meio que cria um processo cheio de reutilizando nesse caso, né, ressignificando a utilização do pneu como estruturas que vão abraçar aí vegetações, tá? É algo interessante. O outro exemplo que a gente tem aqui, ó, são justamente o que? Olha só os carretéis, tá? São muito utilizados aí na indústria agro, tá? Perde o sentido, perde o significado. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aí como mesas. Claro que precisa processar antes, tá? Para tirar pregos velhos que possam porventura machucar alguém, tá? Para agregar valor, a ideia é essa, upcycle é isso, tá, galera? Up, para cima, é agregar valor, tá? Então, para conferir segurança, conferir ergonomia, estética, tá? São todos os valores que podem ser agregados, tá? E talvez o upcycling que esteja mais em alta hoje, sim, 2022, é no setor da moda, tá? O que antes era uma caracterização típica do folclore, da cultura brasileira, especialmente aí do São João,
né? Daquelas roupas todas remendadas. Para que eram esses remendos, né? Se a gente for olhar o valor histórico, né? Eram para tapar os buraquinhos, né? Que as calças iam fazendo, que as roupas iam fazendo, né? Aí a gente tapava com outro tecido, né? Então era aquele costume da tradição, né? Que virou uma peça meio que fantasiosa, né? Do São João, tá? Típico aqui do Brasil, especialmente do Nordeste. Hoje a gente tem um outro significado. Aqui são exemplos de desfiles de alta costura, tá? Então são grandes marcas que estão pensando justamente nessa ideia de ressignificar, de encontrar valor, tá? As cobranças sobre os cuidados no meio ambiente afetam não só a gente, como a alta indústria também. Normalmente esses desfiles de alta costura, eles apresentam ideias, tá? E essas ideias elas são replicadas com o passar do tempo, tá? Até chegar no consumidor final, que sou eu e você, tá? Então ele demora um pouquinho, 1 ano, 2 anos, para poder estar ali na deixa de todo mundo estar usando e ressignificando. Só que a gente precisa entender o conceito que está ali por trás, tá? Então é assim, é reutilizar, é refazer. O que eu faço com tecido que não durou, com tecido que não foi reaproveitado, que sobrou, tá? Então é encontrar essas novas aplicações com esses materiais que acabam ficando, tá? Quem trabalha aí, quem tem costureira em casa, tá? Né? Mãe, avó, tia, tio, tá? Que possa ter, sabe, né? Casa de costureira é cheio de tecido, tem tecido para todo lado e tal. Então muito tecido acaba sendo perdido. Ah, é pequeno, não dá para fazer nada. Não dá para fazer uma calça, tá? Então essa ideia do upcycling é sobre isso, tá? É para realmente pensar. E aí, aquele material que a gente ficou ali, ficou de lado, que eu não consigo mais aplicar para lugar nenhum, tá? A gente pode encontrar uma outra saída? Não só pode, como deve. É uma grande tendência agora para esse uso, tá? Destaca-se também outra coisa, o cuidado que algumas marcas têm, de fato, em fazer isso. Tem marcas que não pensam nisso, tá? Que acham que o produto ele deve ser consumido apenas com exclusividade, tá? Não, só a minha cliente tal que vai ter essa bolsa e ninguém mais vai ter. Se sobrou, a gente queima, tá? Tem marca que faz isso, tá? Então, realmente remete pra gente essa ideia totalmente contraditória não, essa problemática ambiental. Aqui a gente está tentando conversar com vocês para trazer soluções, tá? Então, começa a observar essas imagens. Pode parecer estranho, tá? Principalmente essa primeira imagem. Meu Deus, mas é que é roupa de São João, professor, tá? A princípio, a gente pode achar estranho, mas cada dia a gente vai observar mais e mais isso no dia a dia da gente. E sim, com conceito, tá? Cuidado. Cuidado. Às vezes o conceito ele tá lá e a gente precisa, como eu falei para vocês, a gente precisa ter uma ideia do que está por trás do conceito, tá? Então o que eu quero? Eu quero ressignificar o uso, tá? Então, é pegar um tecido que acabou, que não tem mais aplicação e trazer e criar uma nova roupa com isso, tá? É pegar um sapato, uma mala antiga que ninguém mais usa porque tá impraticável o seu uso, virou um produto de pós-consumo. Imagina aí uma mala lá dos anos 80, sabe? Que hoje em dia as pessoas não usam mais, está lá encostado. Eu ressignifiquei e criei uma jaqueta, tá? Tem vários exemplos sobre isso, né? De jaquetas que são construídas com malas, de roupas que são construídas com tênis velhos. Agora, cuidado, como tá na moda, né? Aí chega na gente e muitas vezes pode chegar de forma errada, de forma como ela não é de fato um upcycling, tá? Então, esse exemplo aqui tem umas digital influencers muito famosos que usaram uma roupa muito parecida com essa aqui. Isso aqui não é exatamente upcycling, galera. Como é que a gente sabe com isso, tá? Nesse caso, esse top, né, essa camisa que foi feita aqui, ela não foi construída de um material velho, de um produto de pós-consumo, tá? É isso, tá? O upcycling vem da reciclagem, tá? Então, eu preciso pegar o produto de pós-consumo, eu preciso pegar aquilo que eu chamei de lixo, que não serve mais para nada, e dar um outro significado para ele. Essa
top aqui, essa camisa aqui, ele foi criado do zero, tá? Ele já foi pensado para ser desse jeito. Por quê? Porque está em alta esse conceito do reutilizar, utilizar um novo significado. Então, eles fizeram esse top pensando na estrutura de um calçado da marca, tá? E criaram um produto novo, não velho, não reutilizado, certo? Utilizando os moldes do sapato, tá? Então, isso não é upcycling. Isso é o que é. E tem muito na nossa nas nossas lojas. É o que a gente chama de greenwashing, tá? Greenwashing do inglês significa lavar a verde. Como assim lavar a verde, professor? Verde remete para a gente essa ideia do ecológico, né, do sustentável, né, e hoje as pessoas cobram por isso, né, pela sustentabilidade, pela conservação do meio ambiente e tal. Então, ações como upcycling são medidas interessantes, que estão sendo valorizadas e estão sendo incentivadas por grandes marcas. Mas muitas empresas não estão entendendo muito bem o conceito, tá? E aí eles fazem o que a gente chama de greenwashing, certo? Cria uma peça que não é reciclada, que não tem essa preocupação com o meio ambiente, mas diz que é, tá? Ó, aqui é um upcycling, tá? Então, se fosse upcycling, a gente estaria ressignificando o lixo, tá? Então, greenwashing é isso, significa lavagem verde. E simboliza empresas que divulgam produtos e serviços verdes, tá? Ou seja, preocupados com o meio ambiente, com o objetivo de aumentar os lucros e não ajudar o meio ambiente. Dessa forma, eles tentam convencer os consumidores que acreditarem que aquele produto possui uma responsabilidade ambiental. Então, você compra lá o caderno que diz que é reciclado e na prática não é, certo? Você compra um produto que diz que é zero plástico, e lá dentro tem plástico, certo? Ele bota na embalagem aquele símbolo do eco, né, de ecológico, e na prática não é. Tá? Ou esse exemplo ali que eu mostrei para vocês, tá? Que disse que era upcycling, porque era tendência nas passarelas de moda, mas na prática ele não utilizou produtos de pós-consumo. Então ele não fez uma reciclagem, ele gerou de fato um produto novo. Tá? Então está aqui mostrando ó, o que seria esse greenwashing, seria as fábricas gerando poluição, tá? Então a gente tem a poluição aqui. Tá? E a fábrica simplesmente está dizendo, eu estou ecológico, mas ela não muda a sua atitude por trás, né, pelos bastidores, pelo meio de produção. Tá? Ela só se diz ecológica, mas ela continua poluindo, agredindo o meio ambiente da mesma forma. Ok? Ficou os últimos minutinhos aqui. Pensei que tivesse colocado a atividade, bora retomar aqui, né? Então, a grande ideia, queridos, é de olhar... Pode me colocar na tela mesmo, tá? A grande ideia é que a gente possa ter esse novo olhar, né? Esse olhar para os nossos produtos. Tanto evitar, né? Pensar muito bem, né? Como a gente consome, tá? Então, lembra lá, né? Preciso comprar aquele produto mesmo, tá? A forma como eu estou comprando, tá? Eu vou ao mercado. Eu posso levar a minha sacolinha, a gente chama até de eco bag, né? Eu posso levar minha sacolinha, tá? Em vez de pegar sacolas prontas. Eu posso levar o meu potezinho para colocar, comprar um produto, por exemplo, a granel, né? Que é pesado, em vez de comprar aquele 1 quilo fechado, certo? Além de controlar muito mais o que a gente consome, a gente está evitando aí o excesso de resíduos sólidos, especialmente aí de embalagens, tá? E dois, o que, que eu faço com essa embalagem? Para onde essa embalagem vai, tá? Eu já conversei aqui na sala, mas eu recomendo, mais uma vez, façam, separem o lixo em casa, tá? Para que vocês vejam o tanto de lixo que produz. E outra coisa, para exercitar a nossa mente, tá? E olhar para o nosso entorno. Como assim, professor? Prestar atenção, onde é que tem? Onde é que eu vou colocar esse material? Ah, professor, é muito difícil. Eu já vi, inclusive, no nosso chat aqui, o pessoal falando isso. Ah, professor, mas é muito difícil e tal. Mas aí você acaba não prestando atenção que
Tem a dona Zefinha, tem o seu Zé, que trabalham com esse material, que fazem artesanato. Gente, quando eu digo que a indústria, ela transforma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma mega indústria. Artesão é indústria também. Ele também está transformando uma matéria-prima bruta em um produto sofisticado, com muito valor agregado, com arte, tá? Então, talvez um pequeno artesão que está ali próximo a você, ele vai utilizar esse material novamente. Então, talvez é uma medida também até da gente valorizar o nosso empreendedorismo local, tá? Então, é uma aula, essa aula que foi destinada para isso, para que a gente possa refletir sobre os nossos usos e o que a gente faz com o que sobra desse material. Queridos, é isso, tá? A gente vai ficando por aqui, tá bom? Quero agradecer a atenção e a presença de todos. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.